Você já imaginou viver algo aterrorizante no meio do oceano, longe de tudo? Hoje, vamos contar 4 relatos assustadores que aconteceram em alto mar, envolvendo fenômenos paranormais e mistérios que até hoje deixam quem os viveu sem explicações. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Destaque para o relato de José Felipe, que teve uma experiência sobrenatural enquanto trabalhava em uma plataforma no pré-sal da Venezuela. O que ele viu naquela noite vai te deixar arrepiado. Meu nome é Carlos e na época eu estava a bordo de um navio cargueiro. Isso foi há alguns anos, por volta de 2015, durante uma viagem de rotina do Brasil para o exterior. Na época eu era marinheiro e estava acostumado com as longas travessias, os dias monótonos no mar e o som constante das ondas batendo no casco. Eu sempre adorei a vida no mar, mas jamais imaginei que um simples trabalho de rotina se transformaria em algo que eu jamais esqueceria. Uma noite, enquanto cruzávamos o Oceano Atlântico, algo totalmente inesperado aconteceu. Era uma noite extremamente escura e a visibilidade estava quase nula. Estávamos no meio do oceano, longe de qualquer costa, quando algo estranho apareceu no horizonte. Era um navio. Um navio que, à primeira vista, parecia estar à deriva, parado no meio do nada. Não havia luzes, nada indicando que alguém estivesse ali. Foi um choque para todos nós. Ficamos em silêncio por alguns minutos, sem saber exatamente o que fazer. O capitão decidiu que iríamos investigar. Afinal, era nossa obrigação verificar se alguém precisaria de ajuda. A tensão no ar era palpável. Reunimos uma pequena equipe e, com lanternas em mãos, descemos para os botes. A água estava calada, sem qualquer sinal de movimento, e o navio à deriva parecia ainda mais macabro à medida que nos aproximávamos. Uma sensação estranha tomava conta de mim, como se algo estivesse errado, mas eu não conseguia identificar o que. Quando finalmente chegamos a bordo daquele navio fantasma, o que encontramos lá dentro foi algo que nunca mais consegui esquecer. Entramos no navio com cuidado e o silêncio era absoluto. O lugar estava completamente vazio, mas não parecia ter sido saqueado ou vandalizado. O chão estava limpo e o mobiliário ainda estava intacto. No entanto, havia algo de muito estranho em todo o ambiente. O ar estava pesado, como se algo estivesse sufocando a atmosfera. Andamos pelos corredores escuros, nossos passos ecoando em um silêncio inquietante. As portas de alguns compartimentos estavam abertas, mas não havia sinais de vida. A luz das lanternas piscava nas paredes enferrujadas, criando sombras longas e distorcidas. A sensação de desconforto aumentava a cada metro que avançávamos. Foi então que ouvimos um som muito suave, mas audível. Um pedido de ajuda, fraco, vindo de algum lugar mais profundo no navio. Todos paramos imediatamente, olhando uns para os outros, tentando entender o que acabávamos de ouvir. Aquele pedido de ajuda não fazia sentido. Estávamos em um navio abandonado, sem ninguém a bordo, ou pelo menos era isso que pensávamos. Apesar de todos os nossos instintos nos alertando para voltar, decidimos seguir o som. A curiosidade nos impulsionou a ir mais fundo, até o que parecia ser o porão do navio. A escada para descer estava enferrujada e o cheiro de mofo e umidade era insuportável. Cada passo que dávamos parecia ecoar, amplificando ainda mais a sensação de pavor crescente. Ao chegarmos ao fundo do navio, a lanterna de um dos membros da tripulação iluminou algo que eu nunca vou conseguir tirar da minha cabeça. Os corpos estavam espalhados pelo chão, os 9 ocupantes do navio. Mas algo estava errado. Todos estavam mortos, mas não era uma morte comum. Não havia vestígios de sangue, nem de marcas que indicassem uma causa natural. O que nos chocou ainda mais foi o fato de que todos os corpos estavam sem os olhos e sem os órgãos, como se tivessem sido esvaziados. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de terror se tornou insuportável. Como poderia isso ser possível?
Quem faria algo assim? Enquanto olhávamos para aqueles corpos, a sensação de algo macabro no ar só aumentava. Um dos homens que estava conosco, o João, tentou tocar em um dos corpos, mas no exato momento em que ele se aproximou, uma rajada de vento fria passou por nós, como se o próprio navio estivesse se agitando. As lanternas começaram a falhar e o ar se tornou ainda mais pesado. Foi como se a própria atmosfera do navio nos estivesse sufocando, tentando nos afastar daquele lugar. Nenhum de nós tinha coragem de tocar mais nos corpos, mas algo nos puxava a continuar investigando. A cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados ficava mais forte. E o pedido de ajuda, embora já não fosse mais audível, ainda pairava em nossas mentes como um eco distante. Tentamos procurar por alguma explicação lógica, mas nada parecia fazer sentido. Foi então que o capitão, que já estava visivelmente nervoso, sugeriu que tentássemos sair do navio e voltar para o nosso barco. Mas ao tentar retornar, percebemos algo ainda mais aterrador. O navio, que antes parecia estar à deriva, estava agora ligeiramente se movendo, como se tivesse ganhado vida própria. O movimento era imperceptível à primeira vista, mas logo ficou claro que algo estava puxando o navio para longe. Tentamos voltar para o bote, mas o navio parecia não nos deixar sair. Fomos forçados a voltar para o porão, onde ficamos ali sem saber o que fazer, tentando manter a calma. A sensação de pânico tomava conta de nós, e parecia que o tempo não passava. Enquanto discutíamos o que fazer, o pedido de ajuda voltou, mas agora mais alto, mais desesperado, como se fosse um grito vindo diretamente de dentro do navio, ou talvez de algo que estava dentro dele. Aquilo nos fez congelar. O som do grito parecia vir de todas as direções, mas ao mesmo tempo era impossível identificar de onde exatamente. Estávamos aterrorizados, e cada um de nós sentia como se algo invisível estivesse nos observando, esperando o momento certo para agir. O capitão, em um momento de pânico, ordenou que todos voltássemos para os botes, mas no instante em que saímos do porão e tentamos fazer caminho de volta, a estrutura do navio começou a ranger de forma ensurdecedora. Parecia que o navio estava protestando contra a nossa tentativa de fuga, como se ele estivesse vivo e nos segurando lá à força. O medo tomou conta de todos, e corríamos pelos corredores tentando encontrar uma saída. Mas a cada passo, o navio parecia se fechar mais em torno de nós. Era como se os próprios corredores se distorcessem, fazendo com que nos sentíssemos desorientados e perdidos, sem saber para onde ir. Finalmente, conseguimos chegar à escada que nos levaria de volta ao deck. Mas o que vimos lá em cima foi ainda mais terrível. O céu estava completamente nublado, e o mar estava calmo, quase em um silêncio absoluto. No entanto, havia algo de errado com a água, como se estivesse mais escura do que o normal, mais espessa. A sensação era de que o próprio mar estava conspirando contra nós. A bordo, o silêncio era absoluto, exceto pelo som abafado das nossas respirações apressadas. Quando finalmente chegamos ao bote e tentamos soltar as cordas, algo puxou o bote de volta para o navio. O pânico tomou conta de nós. Não tínhamos forças para lutar contra aquilo. Cada tentativa de escapar parecia ser inútil. Foi só então que, em um momento de desespero, eu percebi algo que me congelou de terror. Os corpos no navio não estavam mais lá. Nós ficamos ali, parados, com os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. Os corpos que havíamos visto no porão haviam desaparecido. Não havia mais vestígios deles, como se nunca tivessem existido. O que estava acontecendo? Estávamos imaginando tudo aquilo? A escuridão da noite, o mar calmo e sinistro, as sensações de estar sendo observado, tudo parecia um pesadelo sem fim. O capitão, claramente em choque, tentou ordenar que voltássemos ao cargueiro, mas algo em meu instinto me dizia para que nunca mais colocássemos os pés naquele navio. Algo estava errado, muito errado.
Uma sensação de maldade, como se o próprio lugar tivesse engolido aqueles homens, como se ele estivesse nos atraindo para um destino igualmente terrível. Fomos puxados novamente, mais uma vez para dentro do navio. Dessa vez, no entanto, não havia mais retorno. O bote virou e fomos lançados de volta ao navio, sem explicação. Quando finalmente conseguimos voltar à nossa embarcação, o alívio que sentimos foi imediato, mas também acompanhado de uma sensação estranha de que o navio ainda estava nos observando. Tentamos esquecer o que aconteceu, mas a verdade é que ninguém ali nunca mais foi o mesmo. O pedido de ajuda ainda ecoa na minha mente até hoje, e até agora, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com os corpos, o desaparecimento das pessoas e aquele grito que parecia vir de algo além da compreensão humana. Quando o navio foi levado de volta à costa, o IML não conseguiu identificar qualquer causa de morte. Os corpos estavam em um estado de decomposição avançada, mas curiosamente, não havia vestígios de trauma ou alguma explicação médica plausível. A única coisa que se sabia é que de algum modo aqueles homens haviam desaparecido, e o mistério ainda nos assombra até hoje. Eu nunca vou esquecer aquele navio, e juro sempre que olho para o mar tenho a sensação de que ele está me observando, esperando. Nunca mais fui capaz de olhar para a água do mesmo jeito. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer comigo. Meu nome é Renato, sou arqueólogo e naquela época estava em uma expedição com um grupo de cientistas para explorar uma área remota da costa do Chile. A ideia era simples: procurar vestígios de civilizações antigas que haviam desaparecido há séculos. Nós estávamos acostumados a expedições normais, com registros e escavações. Mas esse projeto foi diferente. Durante uma dessas jornadas, fomos levados a uma baía isolada que ninguém conhecia. A água era de um azul profundo, quase negra, e a névoa que subia do mar parecia envolver tudo como uma manta pesada. Quando avistamos o navio perdido no tempo, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Mas a curiosidade era maior, e nós fomos. O navio parecia intacto, como se o tempo tivesse parado. Estava em bom estado, apesar de estar ali à deriva por centenas de anos. A madeira estava conservada, o casco sólido, mas havia algo de errado. Quando subimos a bordo, a primeira coisa que notei foi a carga que estava ali, mas não parecia estar onde deveria. Objetos preciosos como vasos, estátuas e tecidos finos estavam espalhados de forma caótica, como se alguém tivesse tentado roubar ou destruir tudo, mas não havia sinais de um ataque. Não havia corpos, nem vestígios de uma tripulação. A sensação de que algo estava errado só aumentava. E foi aí que a porta do camarote de capitão se fechou sozinha. Um estalo tão alto que o som reverberou pela estrutura do navio, como se o próprio navio estivesse tentando nos expulsar. Não dei muita importância, mas a tensão entre nós cientistas começou a crescer. À medida que explorávamos mais, a sensação de desconforto só aumentava. As portas do navio continuavam a se fechar sozinhas, como se uma força invisível estivesse nos vigiando. A princípio, achamos que era o vento, mas logo percebemos que não havia vento algum ali. O ar estava denso e abafado, como se o próprio navio estivesse respirando com dificuldade. Eu tentei manter a calma. Afinal, éramos profissionais e sabíamos que o ambiente era cheio de mistérios históricos. Mas quando chegamos ao porão, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. No centro, em um altar improvisado, estava uma relíquia que nunca imaginaria existir. Era uma estátua de um deus esquecido, feito de um material que brilhava de uma forma quase sobrenatural, como se estivesse absorvendo a luz à sua volta. E naquele momento, todos nós sentimos a mesma coisa. Um arrepio na espinha, algo que nos dizia que não deveríamos tocar nela. Mas alguém, talvez tomado pela curiosidade ou pela fascinação, tocou na relíquia. Foi uma sensação de frio intenso,
uma pressão no peito que nos fez parar por um momento. A partir desse instante, as coisas começaram a sair de controle. Uma onda de visões passou pela minha mente. Eu vi corpos, pessoas sangrando, gritos e lamentos. O navio começou a parecer diferente. As paredes que antes estavam impecáveis começaram a mostrar sinais de desgaste, como se o tempo tivesse finalmente começado a corroer tudo ao redor de nós. As lanternas começaram a falhar e as sombras se estendiam de forma bizarra, como se tivessem vida própria. Foi como se algo muito antigo e sombrio tivesse acordado dentro do navio e agora nos observava, esperando por algo. Não tínhamos mais controle sobre o que estava acontecendo e a tensão estava insuportável. A partir daquele momento, as visões começaram a se intensificar. Eu vi imagens de um antigo ritual, com homens e mulheres ajoelhados, orando ao Deus representado pela estátua. Mas, ao invés de esperança, a expressão em seus rostos era de puro terror. Eles estavam sendo sacrificados. O chão parecia se mover sob nossos pés, e o navio parecia estar vivo de alguma forma. Eu tentei gritar para os outros, mas minha voz parecia abafada, como se fosse engolida pela escuridão ao nosso redor. Quando olhei para os meus colegas, percebi que eles estavam igualmente aterrorizados. Mas foi o olhar de Marcos, um dos cientistas mais experientes do grupo, que me fez tremer. Seus olhos estavam arregalados, como se ele tivesse visto algo que não deveria. Ele me puxou pelo braço e sussurrou: "Estamos sendo observados, Renato. Não estamos sozinhos." De repente, as portas se fecharam novamente com tanta força que o som ecoou por todo o navio. O pânico começou a se espalhar entre nós e o medo tomou conta de cada um. Tentamos abrir as portas, mas era como se estivessem trancadas por uma força invisível. As visões que começavam a nos assolar eram tão reais que parecia que estávamos revivendo os últimos momentos da tripulação daquele navio. Víamos os tripulantes em agonia, suas vozes sendo sufocadas por algo ou alguém. E o mais estranho de tudo, as vozes que ouvimos eram as mesmas que tínhamos ouvido no momento em que tocamos a relíquia, como se os espíritos de uma tripulação morta estivessem tentando nos alertar. Marcos, desesperado, tentou uma última coisa. Ele gritou para a estátua como se desafiasse a presença que dominava o lugar. "Deixe-nos ir!" Ele gritou, sua voz cheia de medo. Mas ao invés de uma resposta, o navio se sacudiu violentamente, como se fosse atingido por uma tempestade invisível. A tempestade, se é que podemos chamar assim, durou apenas alguns segundos, mas o impacto foi o suficiente para nos fazer cair no chão. Quando nos levantamos, a sensação de que algo havia mudado era palpável. A pressão no ar parecia mais densa, quase insuportável. Foi então que começamos a ouvir passos. Não era o som de nossos próprios pés, mas passos pesados, arrastados, que vinham de dentro do navio, de um lugar que não podíamos identificar. O pânico tomou conta de todos e começamos a correr tentando encontrar uma saída. Mas o navio parecia não ter fim. Passávamos por corredores, portas e escadas, e cada vez que virávamos uma esquina, parecia que estávamos em outro lugar, mais distante do ponto de onde havíamos começado. A sensação de claustrofobia e desorientação se intensificou. Eu estava começando a questionar minha própria sanidade. Foi então que encontramos uma sala diferente, algo que não havíamos visto antes. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, mais semelhantes a runas antigas, como se fossem avisos deixados por alguém que sabia o que estava prestes a acontecer. Mas o mais aterrorizante de tudo era o altar no centro da sala, onde a relíquia havia sido colocada, agora cercada por velas que não se apagavam, mesmo com o vento gélido que invadia o navio. Marcos, ainda visivelmente abalado, se aproximou da relíquia novamente. "Acho que temos que devolvê-la", ele murmurou quase como uma súplica. Antes que eu pudesse intervir, ele a tocou novamente. A sala imediatamente começou a tremer, e uma onda de calor me envolveu.
mas não era um calor natural. Era como se algo estivesse em chamas dentro de mim, me consumindo de dentro para fora. E foi nesse momento que tudo se apagou. Quando abri os olhos, não estava mais no navio. A sala estava vazia e a escuridão parecia ainda mais densa do que antes. Eu estava completamente sozinho, sem nenhum sinal dos outros cientistas. O silêncio era ensurdecedor, mas logo comecei a ouvir sussurros baixos, como se estivessem vindo de todos os lados. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam fracas, como se algo tivesse drenado minhas forças. Foi quando vi uma figura no canto da sala. Eu não sei como, mas sabia que aquilo não era humano. Era uma sombra distorcida, com formas que se moviam de maneira antinatural. Ela não se aproximou, mas suas presenças me observavam, como se aguardassem algo de mim. Um medo indescritível tomou conta do meu corpo, e eu sabia que estava sendo testado de alguma maneira. A sensação de que não havia saída, de que não havia mais ninguém a quem recorrer, me fez querer gritar, mas minha garganta estava seca. Por fim, quando a sombra desapareceu, tudo ficou em um silêncio absoluto. Não havia mais sussurros nem passos. O navio estava parado, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas eu sabia que não era o caso. Eu precisava sair dali. Corri em direção à escada que dava para o convés, onde o ar frio me atingiu com força. No topo, a baía estava deserta, mas algo parecia errado. O navio, que antes parecia intacto, agora estava em decomposição. Eu vi o fim do que era uma vez uma embarcação grandiosa, com rachaduras e ferrugem tomando conta de sua estrutura. Quando finalmente toquei a terra firme, sabia que tinha escapado de algo que não conseguia compreender completamente. Nunca mais voltei para aquele navio. E até hoje me pergunto se o que vivi foi real ou uma alucinação causada pela relíquia. Mas uma coisa é certa: o navio de La Luna nunca me deixou, e eu sei que a maldição ainda paira sobre ele. Meu nome é José Felipe, e até pouco tempo atrás trabalhava em uma plataforma de petróleo no pré-sal da Venezuela. Fui aprovado em um concurso, e aos 28 anos comecei minha jornada no mar. A vida na plataforma não era fácil. Passávamos 6 meses no alto mar, com a constante sensação de estar distante de tudo e de todos, isolado no meio do oceano. Era uma rotina pesada, com turnos intermináveis de trabalho, mas o pagamento valia a pena. Eu estava acostumado àquele ambiente bruto, com poucas pessoas, e à monotonia que se impunha entre os trabalhadores. No entanto, nunca imaginei que o último ano de trabalho seria o mais sombrio de todos. Eu estava no meu último turno de segurança e já sentia que algo estava fora do lugar naquela noite. A plataforma estava silenciosa demais, como se o vento tivesse levado todo o som do mar para longe. Eu fazia parte da equipe de segurança, um grupo pequeno que revezava entre os turnos, e minha função era garantir que tudo estivesse funcionando corretamente durante a noite. Estava sozinho em uma das cabines, quando decidi dar uma olhada nas câmeras de segurança. O ambiente estava tenso, e as luzes fracas não ajudavam muito, mas o que eu vi me fez gelar a espinha. Na tela, um homem com uma figura estranha e fantasmagórica passava lentamente por uma sala perto do tanque de purificação de petróleo. Ele não parecia real, como se fosse uma sombra projetada de algum lugar, e em um piscar de olhos ele desapareceu. A princípio pensei que fosse algum tipo de falha na câmera ou uma ilusão de ótica, mas a sensação de desconforto não me deixou em paz. Eu sabia que algo estava errado. O homem desapareceu tão repentinamente que parecia ter se desfeito no ar. Sem pensar muito, peguei uma lanterna e me dirigi até o local onde ele havia aparecido. A sala onde o homem passara era uma das mais isoladas da plataforma, o tipo de lugar que poucos visitavam. O tanque de purificação de petróleo ficava ali, com aquele cheiro forte e sufocante que você nunca esquece. Eu revirei o lugar inteiro, iluminando cada canto com a lanterna, mas não encontrei nada.
Não havia vestígios de que alguém tivesse passado por ali, e o ambiente estava completamente estático. Só o som do meu próprio coração acelerado quebrava o silêncio. Decidi dar um tempo e tentar entender o que tinha acontecido. Achei que fosse algum tipo de brincadeira de algum colega de trabalho ou talvez uma confusão minha. Mas à medida que os minutos passavam, aquela sensação estranha de que eu não estava sozinho só aumentava. Havia algo naquele ambiente que não parecia certo. Voltei para o meu posto de segurança, mas mal consegui me concentrar nas câmeras. O tempo parecia arrastado, e a imagem do homem continuava na minha mente. Eu tentava afastar o pensamento, mas cada vez que olhava para as imagens da sala, sentia um nó na garganta. De repente, algo ainda mais bizarro aconteceu. Um dos outros seguranças, que estava do outro lado da plataforma, entrou em contato comigo por rádio. Ele disse com um tom de voz baixo e tenso: "José, você não vai acreditar no que aconteceu." Eu sabia que algo estava prestes a mudar. O colega de trabalho me contou que, durante o turno dele, algo muito estranho tinha acontecido na sala onde o homem havia aparecido. Ele disse que foi lá para verificar os níveis de pressão e que, ao entrar, sentiu um frio intenso. Era como se o ambiente tivesse congelado em torno dele. Ele jurava que viu a figura de um homem de pé, no canto mais escuro da sala, olhando para ele, mas assim que o encarou, o homem sumiu na mesma velocidade com que havia aparecido. Eu estava em choque, mas tentei manter a calma. Lembro que eu estava tentando racionalizar tudo, pensando que poderia ser alguma ilusão causada pelo cansaço ou até mesmo pela pressão de estar longe de casa por tanto tempo. No entanto, algo dentro de mim sabia que havia mais por trás de tudo aquilo. Eu não conseguia tirar a sensação de que algo estava se aproximando. O resto da noite passou em um tipo de torpor, onde eu estava fisicamente presente, mas minha mente não conseguia se concentrar em nada. Estava com um misto de medo e confusão, e a plataforma, que normalmente parecia ser um ambiente seguro, agora parecia um lugar hostil e opressor. As sombras pareciam mais densas, e o silêncio estava carregado, como se estivesse esperando algo acontecer. Por volta das 3 da manhã, a rádio de segurança estalou novamente, e o que eu ouvi fez meu sangue gelar. Um dos operários que trabalhava nas câmaras de controle de pressão foi encontrado morto, afogado no tanque de purificação de petróleo. Ele havia caído ali, em circunstâncias misteriosas. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Fui até a área do tanque, onde o corpo do trabalhador havia sido encontrado. A cena era surreal. O lugar estava inusitadamente calmo, o que só aumentava a tensão no ar. O operário tinha morrido afogado ali, mas o mais estranho era que ninguém sabia como ele poderia ter caído no tanque. Ele era experiente, conhecia cada canto da plataforma como ninguém. Eu tentei afastar a ideia de que tudo aquilo estava conectado de alguma forma, mas os eventos estavam se acumulando de um jeito que não podia mais ignorar. A sensação de que aquela aparição tinha algo a ver com a morte do trabalhador era esmagadora. Aquele homem que eu tinha visto pela câmera não era uma coincidência. Ele estava lá por um motivo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei caminhando pela plataforma, tentando entender o que estava acontecendo. O vento estava mais forte do que nunca, e as ondas batiam contra a estrutura, produzindo um som que parecia ecoar por toda parte. A sensação de ser observado não me deixava. Eu sentia que algo estava me seguindo, mas quando olhava para trás não via ninguém. A figura do homem, aquele ser sombrio, parecia estar sempre à minha volta, invisível, mas presente de alguma maneira. Decidi procurar mais informações sobre o trabalhador que morreu, tentando descobrir se ele tinha algum histórico de comportamentos estranhos ou algo que explicasse sua morte, mas nada indicava que ele fosse propenso a um acidente tão bizarro. Foi então que, por acaso, durante a conversa com outro colega, descobri algo que me fez sentir um calafrio até os ossos.
Ele me contou em tom de voz baixo e cauteloso que o trabalhador morto havia sido visto algumas vezes próximo ao tanque antes de sua morte, não por mim, mas por outras pessoas que no começo achavam que ele estava apenas trabalhando ali. Porém, com o tempo, começaram a perceber que ele parecia diferente, como se algo tivesse mudado nele. Algumas pessoas até disseram que viram uma sombra seguindo seus passos nas câmeras de segurança. Mas ninguém queria falar sobre isso por medo de ser julgado ou de parecer maluco. Eu agora começava a entender o que tinha acontecido naquela noite. O homem que eu vi nas câmeras, o mesmo que havia desaparecido diante dos meus olhos, era o próprio trabalhador que havia morrido. Sua alma, ou o que quer que fosse, ainda estava presa na plataforma como se estivesse tentando comunicar algo. O peso daquela revelação me atingiu com toda a força. Eu não sabia o que fazer. Meu turno terminou, mas eu não conseguia deixar de pensar sobre tudo aquilo. Como o espírito daquele homem, que havia falecido de uma maneira tão trágica, podia estar se manifestando ali. Eu nunca acreditaria em algo assim se não tivesse vivenciado tudo de perto. No final, o mais estranho é que, depois daquele dia, as coisas na plataforma voltaram ao normal. Não houve mais aparições e o trabalho seguiu seu curso. Mas eu não consegui mais ver a plataforma da mesma maneira. Desde então, aquela sensação de que algo ainda estava ali à espreita nunca me deixou. Eu, José Felipe, sei que a morte não é o fim. E o que vivi naquela plataforma permanece comigo sempre. Eu sou o Carlos, marinheiro há quase 10 anos. Na época dessa história, eu estava a bordo de um navio cargueiro fazendo a rota Brasil-África, um trabalho que já fazia parte da minha rotina. Era um navio grande, de aproximadamente 200 metros de comprimento, e a tripulação era pequena, apenas 15 homens. Nada de especial na viagem até ali, nada que eu não tivesse vivido em outros trajetos, mas naquela noite algo muito estranho aconteceu. Eu sempre fui do tipo que não acredita em superstição, mas o que aconteceu comigo fez eu questionar tudo o que eu sabia sobre o mar. Começou com um barulho, algo bem distante no começo, mas que foi ficando mais forte. O som parecia vindo do fundo do navio, como se correntes estivessem sendo arrastadas no porão. Eu estava no turno da noite, no convívio normal com os outros marinheiros. Tudo parecia tranquilo, até que os barulhos de correntes começaram a aumentar. No começo, achei que fosse algum equipamento com problema, um motor velho ou algo do tipo. Mas à medida que os sons se tornavam mais altos, o ambiente ficou tenso. O ar que antes estava fresco e salgado parecia pesado, como se algo estivesse apertando o peito. Meus companheiros de turno também começaram a perceber. Alguns já estavam com os rostos pálidos, olhando uns para os outros sem saber o que fazer. Eu, por outro lado, tentei racionalizar, talvez fosse um problema simples, algum tipo de falha mecânica. Mas a situação tomou outro rumo, quando o nosso marinheiro mais velho, o João, desapareceu de repente. Ele simplesmente sumiu sem deixar vestígios, e ninguém ouviu um grito ou um sinal de luta. A tensão a bordo estava crescente. O silêncio que ficou depois do sumiço de João parecia ensurdecedor. Nós, os marinheiros, ficamos juntos na mesma área, sem saber o que fazer. O capitão, um homem forte e geralmente inabalável, estava nervoso. Ele começou a falar sobre o tempo e sobre o navio, dizendo que era possível que estivéssemos passando por uma tempestade invisível, como aquelas que o mar, por alguma razão inexplicável, nos impõe. Mas a verdade é que ninguém acreditava mais nisso. Os barulhos das correntes continuavam, e quanto mais ficávamos parados, mais parecia que algo nos observava, vigiava cada um de nós. Começamos a conversar sobre o desaparecimento de João, mas logo alguém sugeriu que deveríamos investigar o fundo do navio. O clima estava pesado, e ninguém mais queria ir sozinho. Foi então que, em uma madrugada sombria, eu e mais 3 homens decidimos descer até o porão.
A escada para o porão estava fria, mais fria do que o normal. As lâmpadas balançavam com o movimento do navio, mas a luz tremeluzia, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. A cada degrau que descia, a sensação de que algo estava errado aumentava. Chegamos ao fundo, onde estavam as máquinas e os reservatórios de carga. O cheiro de óleo e mofo tomava o ambiente, mas o pior foi o que encontramos. No canto, perto das correntes que continuavam a arranhar, estava o corpo de João. Ele estava estendido no chão, com os olhos arregalados de terror. Sua boca estava entreaberta, como se tivesse tentado gritar, mas o pior eram as marcas em seu pescoço, profundas, como se alguém tivesse lhe apertado até a morte. Mas quem poderia ter feito isso? E onde estavam os outros? Algo naquele navio não estava certo, e a sensação de estarmos sendo vigiados só aumentava. Quando encontramos o corpo de João, um calafrio percorreu minha espinha. O silêncio que tomou conta de nós foi profundo. Mas logo algo ainda mais assustador aconteceu. A corrente continuou a rangir, mas agora com uma intensidade que parecia de desespero, como se o som estivesse se aproximando. Era como se o navio estivesse respondendo à nossa presença, como se algo invisível estivesse se aproximando de nós. Começamos a procurar uma explicação mais lógica, mas nada fazia sentido. Nenhuma porta estava quebrada, e os sistemas estavam funcionando normalmente. Mas o que mais me incomodava era o olhar de João, como se ele soubesse que algo pior viria. Decidimos então voltar à superfície e contar ao capitão. Porém, ao subirmos, notamos que mais 2 homens haviam desaparecido. A essa altura, ninguém sabia mais em quem confiar, e o medo se espalhou como uma doença, corroendo todos a bordo. No dia seguinte, o capitão parecia ainda mais sombrio. Ele começou a falar sobre a história do navio, algo que nunca nos contou antes. O navio havia sido adquirido de um velho marinheiro que estava sempre à margem de boatos. Segundo o capitão, esse homem havia sido vítima de um assassinato no passado, durante uma viagem similar. O homem era conhecido por suas histórias estranhas sobre um marinheiro chamado Elias, que teria sido assassinado no navio em um ato de vingança. O que o capitão nos contou é que, de alguma forma, o espírito desse marinheiro, Elias, teria amaldiçoado a embarcação. E desde então o navio nunca teve paz. A cada viagem, uma tripulação desaparecia misteriosamente, e o navio voltava sem ninguém a bordo, exceto pelas marcas de morte. O clima a bordo ficou insuportável, com a sensação de que a presença de Elias nos observava a cada canto do navio. Não importava o que tentássemos, a sensação de que algo estava errado nunca nos deixou. A noite chegou, e como esperado, o barulho das correntes voltou. Eu estava na minha cabine, tentando descansar, mas o som continuava a invadir meus pensamentos. Fui até o convívio com os outros marinheiros, onde todos estavam agitados. Faltavam apenas 5 homens a bordo, e todos estavam com a mesma expressão: pânico. As conversas eram interrompidas sempre que o som das correntes se intensificava, e todos sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, um de nós sumiria. Foi então que decidimos fazer uma busca mais aprofundada. Eu, o capitão e mais 2 homens nos dirigimos novamente ao porão. A cada passo, o som das correntes parecia nos seguir. A tensão era palpável. Chegando ao fundo, uma visão ainda mais macabra nos aguardava. No chão, ao lado das correntes, havia marcas de arranhões profundos. Pareciam ser feitas por mãos humanas, mas eram gigantescas, como se alguém tivesse tentado escapar de algo terrível. E foi quando vi, no canto escuro, quase camuflado pelas sombras, uma figura estava ali. Não era humana. Tinha a forma de um homem, mas seus olhos completamente negros brilhavam de uma maneira antinatural. O pânico tomou conta de todos nós quando aquela coisa se virou. Era impossível descrever o que estava diante de nós. O rosto deformado, os membros torcidos e aquele olhar vazio, sem alma. Era o Elias, mas algo nele havia mudado.
transformado em uma entidade maléfica. O capitão tentou gritar, mas sua voz falhou. Não havia mais o que fazer. Quando a criatura começou a se mover em nossa direção, corremos, mas as portas do porão se fecharam sozinhas. Não conseguimos mais sair. Nos vimos ali, presos, com aquela coisa se aproximando. Eu nunca vou esquecer o som do seu passo. Algo pesado e lento, como se estivesse se arrastando. Em um momento de desespero, um dos homens fez uma oração e, por um milagre, as portas se abriram. Conseguimos sair. Mas a presença daquela coisa ainda estava a bordo. O navio estava amaldiçoado. E nós sabíamos que não sairíamos dali vivos, a não ser que fizéssemos algo drástico. Ao voltarmos para a parte superior do navio, a sensação de que estávamos sendo observados só aumentou. O clima estava ainda mais pesado e parecia que o próprio mar estava contra nós. As ondas se agitavam como se algo estivesse agitando o fundo do oceano e as correntes continuavam a bater, agora mais intensas do que nunca. Decidimos então que tínhamos que enfrentar Elias de alguma forma. Sabíamos que algo precisava ser feito para quebrar a maldição do navio. O capitão, pálido e com os olhos cheios de terror, sugeriu que tentássemos encontrar o corpo de Elias ou qualquer vestígio que pudesse nos ajudar a entender o que havia acontecido. No fundo do nosso ser, todos sabíamos que não tínhamos muito tempo. A morte parecia nos rondar, e o navio, com suas rachaduras e rangidos, parecia mais um cadáver que aguardava sua última travessia. Passamos o resto da noite buscando pistas, mas só encontramos mais terror. O corpo de João, que pensávamos já ter sido encontrado, apareceu novamente no porão, mas agora ele estava diferente. Seu rosto estava deformado de novo, como se tivesse sido torturado. Na manhã seguinte, a verdade finalmente se revelou. Uma tempestade surgiu do nada, com raios que cortavam o céu e ventos que empurravam o navio de um lado para o outro. Era como se o próprio oceano quisesse nos engolir. E nesse caos, Elias apareceu novamente. Ele estava no convívio, com seus olhos negros fixos em nós, um sorriso distorcido em seu rosto. Antes que pudéssemos reagir, ele se aproximou do capitão e, em um grito ensurdecedor, disse: "Agora vocês são meus." Foi nesse momento que o navio se partiu ao meio, como se a própria maldição tivesse tomado forma. Eu acordei em uma praia, sem saber como havia sobrevivido. O navio desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém jamais soube o que aconteceu com os outros, mas o que sei é que, até hoje, não consigo apagar as imagens daqueles olhos negros e o som das correntes que, de alguma forma, continuam a me perseguir. Não posso esquecer do que vivemos a bordo daquele maldito navio.